O jovem Lucas Vinícius segue desaparecido. Corpo jamais encontrado. Já são quase 3 meses de um trabalho de investigação da polícia pela delegacia do DHPP. O repórter Tiago Melo traz informações sobre como está essa investigação. Neste vídeo, Lucas aparece numa festa de aniversário próximo da namorada. O evento, na noite do dia 23 de abril, foi a última aparição pública do rapaz. Horas depois, o jovem desapareceu. Quase 3 meses se passaram e até agora ninguém sabe onde ele está. Na versão dada pela namorada, após a festa, o casal seguiu de carro até a ponte Juscelino Kubitschek. Aqui, Lucas, que estaria no banco do passageiro, teria aberto a porta do carro e, em seguida, se atirado no rio Poti. O problema é que o corpo nunca foi encontrado e não há câmeras de segurança em funcionamento que comprovem esta versão. Este outro vídeo, cedido à nossa reportagem por Gabriela, supostamente gravado por um motorista desconhecido na madrugada em que o fato ocorreu, mostra ela no parapeito da ponte sendo auxiliada por pelo menos 2 pessoas. O carro em que o casal andava aparece com faróis acesos na pista. O Corpo de Bombeiros realizou buscas no rio e não encontrou qualquer vestígio de cadáver. O caso é investigado pela Delegacia de Desaparecidos do DHPP. A família de Lucas questiona a tese de suicídio. A polícia chegou a coletar material genético de familiares de Lucas para comparação de DNA com corpos não identificados encontrados com sinais de violência. Até agora, não foram anunciados indícios de crime contra o desaparecido. Apesar disso, Gabriela, a namorada, tem sido questionada e até ameaçada pelas redes sociais como se tivesse responsabilidade sobre o que ocorreu a Lucas. Procuramos a delegada Fernanda Novaes, presidente do inquérito, para saber em que pé está a investigação. Ela não recebeu nossa equipe de reportagem. A Gabriela Vasconcelos, namorada de Lucas, concedeu uma entrevista exclusiva à TV Cidade Verde, falando a respeito de toda a situação. Ela conversou comigo, falou a respeito de como tem sido a vida depois do desaparecimento do Lucas e as mudanças na rotina, depois de passar a ser ameaçada em alguns pontos da cidade de Teresina. Vamos acompanhar a entrevista. Desde o desaparecimento de Lucas, há pouco mais de 3 meses, essa é a primeira vez que Gabriela Vasconcelos concede uma entrevista falando a respeito do caso. Ela está conosco e fala a partir de agora com o Jornal do Piauí. Gabriela, boa tarde, muito obrigado por aceitar conceder essa entrevista. E aí eu quero começar falando sobre como é que tem sido a sua vida nesses últimos tempos. Tem sido bastante difícil, porque por causa de tudo que aconteceu, do que eu vivi e principalmente dos ataques que eu estou recebendo de toda a sociedade por uma coisa que eu não fiz, que eu só presenciei e pela falta dele. Como é que são esses ataques? Me chamando de assassina, que devem botar uma corda em mim, me pendurar de cabeça para baixo da ponte, para mim falar onde ele está. Esse tipo de coisa. Ataques de ódio. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu numa festa de Réveillon no final do ano, de 2019 para 2020, em Brasília. Em Brasília? Em Brasília. Tá, ele nunca tinha vindo aqui do Piauí? Não. E como é que, quanto tempo vocês estiveram juntos depois de se conheceram? Como é que foi a vida de vocês? 2 anos. A gente passou 2 anos juntos. Inicialmente a gente começou a namorar à distância. Depois ele resolveu vir morar aqui perto de mim. E a gente tinha uma vida boa, bem, tudo bem. A gente nunca teve muitas brigas, essas coisas. A gente se dava bastante bem. Então, vocês se conheceram em Brasília e aí daí ele foi para onde? Morar onde? Ele morava no Rio. No Rio. Quando vocês se conheceram em Brasília, ele já estava no Rio? Isso, já morava no Rio? Já morava no Rio. Aí para lá ele voltou? Isso. Ele estava em Brasília a trabalho. E
eu fui passar um tempo lá no Rio, e aí eu fiquei com ele, e a gente sempre conversava todos os dias. E aí a gente decidiu namorar, ele me pediu namoro, eu aceitei, e aí eu fui passar um tempo lá com ele. E desde a época que eu passei o tempo lá com ele, eu já percebia ele se sentia muito sozinho. E eu chamei ele para vir passar umas férias aqui, foi na época da pandemia, e aí ele veio passar um mês aqui comigo. A princípio ele veio passar uma temporada só. Isso. E decidiu morar. E decidiu morar. Uhum. E como é que foi a vida de vocês depois que vocês começaram a morar juntos? A gente não morava junto. Ah, vocês não moravam juntos? Não. Uhum. Ele tinha o apartamento dele, eu minha casa, mas a gente tava todos os dias juntos. A gente nunca ficou um dia sem se ver. Eu ficava dias na casa dele, ele ficava lá em casa também. Ele trabalhava, ele se sustentava? Como era a relação de vocês em relação a essa questão dos custos do dia a dia? Inicialmente ele não trabalhava, ele veio para cá justamente porque ele estava sem emprego lá. E aí ele veio para cá, gostou do custo de vida daqui e veio com a intenção de procurar um emprego para ele. Inicialmente eu ajudava ele também, os pais dele ajudavam ele a ficar aqui, e como ele tinha um apartamento no Rio, ele alugou lá e ele pagava o aluguel daqui. Ele pagava? Isso. Ele conseguia o dinheiro para pagar? Sim, por causa que ele tinha esse apartamento no Rio alugado. Uhum. Alugava um para pagar o outro? Isso. Você falou que lá, quando você foi no Rio de Janeiro, você percebeu que ele era muito solitário, ele sentia um pouco essa questão da solidão, pesava para ele. Como é que isso se manifestava no dia a dia dele? Eu percebia ele triste, e quando a gente falava que estava perto de eu ir embora, ele ficava muito triste. Ele dizia que não aguentava mais ficar sozinho, porque ele passava o dia todo sozinho em casa, preso em casa na época da pandemia. Inclusive eu até falei para ele adotar um cachorro, para ele não ficar tão sozinho. E aí ele adotou um cachorro. Ele tinha um cãozinho. Uhum. Como foi o dia em que ele desapareceu? Como é que foi aquela rotina, aquelas horas antes, até o momento que tudo aconteceu? Foi uma rotina normal. A gente foi para a academia, só que na academia eu já senti ele choroso. Por quê? Eu não sei. Ele parou assim, ele não me falava muito, mas a gente foi para academia e depois voltou para casa. Ele ficou um tempo lá em casa e eu tinha o aniversário dessa minha amiga para ir. Inclusive minha avó estava na UTI, eu não queria ir para o aniversário. E aí ele ficou insistindo para ir, que queria ir ver os amigos, que eram meus amigos, mas que viraram amigo deles também. Ele não tinha problema com seus amigos? Não. Aí ele queria ir, queria ver meus amigos, queria se divertir um pouco, e aí eu fui. E aí a gente foi. Inclusive a gente foi até um pouco tarde, porque começou cedo. E aí quando a gente foi, a gente começou a beber, estava bebendo caipifruta. Só que eu estava bebendo mais devagar, e aí ele ia buscar bebida para mim e para ele. Quando eu percebi, ele já tinha bebido a minha e a dele. E aí teve um momento que ele chegou para mim e falou: amor, guarda minhas coisas que você vai dirigir o carro porque eu já tô bêbado. Uhum. Aí eu falei: tudo bem. Isso era que horas da noite? O momento que ele me falou isso eu não lembro, mas a gente chegou na festa umas 8h30, 9h. Da noite? Isso. E ficaram por quanto tempo? A gente saiu umas 00:50 por aí. Uhum. Daí vocês saíram 00:50, você dirigindo o carro. Isso era um domingo, uma segunda? Era um domingo, era um sábado, só que na meia-noite. Já virava para o domingo, né? Isso. Era de sábado para domingo. Isso. Então você dirigiu o carro? Sim, na verdade, quando a gente já saiu da festa, ele já começou pedindo a chave do carro.
E eu falei para ele que eu iria dar a chave do carro para ele, mas eu não iria embora com ele. E aí ele pegou e falou, não, amor, então vai levando o carro. E aí eu fui, o carro dele estava com o para-brisa quebrado. E aí ele, quando eu dei a volta no quarteirão, ele puxou o freio de mão e falou, eu vou dirigir o carro, porque tu não vai conseguir dirigir, porque estava chuviscando. Aí tu não vai conseguir dirigir com o para-brisa quebrado. Vocês discutiram? Não foi uma discussão, na verdade. Ele pediu para dirigir o carro e aí, por causa do para-brisa, só que eu não deixei porque ele estava muito bêbado. E aí eu falei, não, eu não vou deixar você dirigir, se você quiser dirigir, eu não vou com você. Aí ele falou, não, tudo bem, então vai levando o carro. E aí eu fui levando o carro. E ele o tempo todo querendo dirigir, pedindo para dirigir o carro, que eu não estava enxergando, que o para-brisa estava ruim, porque começou a chover mais forte. E aí quando a gente chegou na ponte, ele começou a mandar eu parar o carro, porque ele ia dirigir. Eu falei que não ia parar o carro ali. E aí ele começou a abrir a porta do carro, um carro em movimento, e colocar o pé para fora. E aí eu fiquei brigando com ele para ele botar, para ele entrar, para ele parar com isso. E aí... Ele fazia aquilo de brincadeira? Ele fazia de brincadeira, por isso que eu achava que ele estava só brincando comigo, só que ele estava abrindo a porta do carro e botando o pé. Quando eu vi que ele estava botando o pé, eu fiquei com medo dele pular com o carro em movimento por causa do estado que ele estava. E aí eu parei o carro. Quando eu parei o carro, a porta do carro já estava aberta, ele só saiu correndo, e aí eu puxei o freio de mão do carro, desci do carro e fui atrás dele. Correndo também? Isso. Ele ficou na ponte e aí ele ficou pendurado no parapeito do lado do rio. E aí eu falei pra ele, gritei ele, Lucas, volta, porque eu achava que ele tava só enchendo meu saco, só brincando comigo, porque ele tava rindo. Ele ria enquanto fazia? Ria. Isso foi na ponte da Frei Serafim? Isso. No sentido centro-leste? Isso. E aí ele ficava rindo, e aí eu fiquei pedindo para ele voltar, até que quando eu fui indo para pegar ele, ele sorriu, me deu tchau e se soltou. E daí em diante? E daí eu fiquei desesperada, eu corri para a beira da ponte. Quando eu cheguei na ponte, eu olhei, eu não vi mais nada dele. Eu só vi, a água estava muito forte, eu só vi um tronco de árvore sendo carregado pela água. E aí quando eu olhei, eu vi o pilar da ponte e eu achei que eram umas pedras. Eu pensei que ele tinha caído lá. E aí eu voltei pro carro, tentei procurar meu celular, eu não encontrei. Encontrei o dele no chão do carro assim. E aí eu não sabia o telefone de nenhuma dos meus amigos. Aí eu achei o Instagram da minha amiga que estava na festa. Liguei por chamada de vídeo para ela e falei o que aconteceu. E aí eles foram para lá. Te encontraram lá? Inclusive eu não estava sabendo dizer nem o nome da ponte. Eu tinha dito que era a ponte da Primavera. E eles primeiramente foram para lá. E aí eu comecei a parar todos os carros que estavam passando lá. Me joguei na frente de um carro, porque eu tentei parar um, ele disse que ia parar e continuou. E aí eu me joguei na frente de um carro e ele parou, eram 2 pessoas. Eu pedi ajuda e eles disseram que iam me ajudar. Aí ligaram para o SAMU e depois eu fiquei correndo de um lado para outro da ponte. Caí no chão, me ralei. E chegou um ciclista e ele ficou me segurando, porque eu estava subindo na ponte para ver se eu conseguia ver ele. Só que eu não consegui ver mais nada. Sua intenção era procurar e tentar ver algum sinal. Bom, então o que você fez na sequência para tentar encontrá-lo? Alguém tentou te ajudar na hora da ponte? Você não conseguiu ajuda? Como é que foi a partir daquele dia em diante? No dia ainda o corpo de bombeiro chegou lá, só que eles disseram que não tinha condições de entrar no rio, do jeito que o rio estava, e que iam encerrar as buscas e só iam começar no outro dia.
Eu fiquei insistindo lá, aí meus amigos me pegaram, me colocaram no SAMU e me levaram para o hospital. E eu fui medicada lá, aí no outro dia eu pedi para me levarem no pesqueirinho, para me levarem lá onde ele caiu, para acompanhar as buscas com os bombeiros. Aí eu fui mostrar para o mergulhador onde ele tinha caído e fui no pesqueirinho tentar falar com os pescadores, mas eles disseram que não estavam entrando naquela semana no rio porque a correnteza estava muito forte e não tinha como eles colocarem os barcos, e que inclusive eles não estavam com as redes de pesca lá, mas que depois de 2 ou 3 dias ele iria submergir, e se eles encontrassem eles iriam avisar. 2 ou 3 dias, essa é a previsão que eles fizeram de que submergiria o corpo. Isso. Bom, nada disso foi muito divulgado na oportunidade, né? Pela imprensa. Até então era um garoto desaparecido porque pulou da ponte. Mas depois das declarações da família, houve uma grande repercussão e começou a se levantar suspeitas sobre o seu envolvimento. Como é que você reagiu a tudo aquilo? Sim, eu fiquei bastante abalada porque eu nunca esperei isso da família dele, porque eu sempre conversei com a mãe dele, com o pai dele, sempre dei notícias, inclusive pedi ajuda para a mãe dele quando ele estava depressivo, fiz ele procurar ajuda, marquei as consultas dele, inclusive ele tinha uma consulta marcada para o dia 5 de maio, que ele nem chegou aí, com a psicóloga. Isso tem acabado com a minha vida, porque eu criei pânico de sair em qualquer lugar. Eu tenho medo das pessoas, tenho medo do que elas possam fazer comigo por uma coisa que eu não fiz. Você já tentou conversar com a mãe, com os pais? Eu tentei conversar com a mãe dele para contar tudo, e aí ela me bloqueou, ela começou a me acusar e me bloqueou. Você ainda tem esperanças de encontrá-lo com vida? Quais são as tuas esperanças em relação ao futuro? Eu tinha bastante esperança de encontrar ele com vida. Passava pela minha cabeça que ele poderia ter nadado. Só que pelo tempo que já passou, eu não acredito mais que ele seja encontrado com vida, porque eu vi ele se jogando da ponte. A polícia está realizando o trabalho de investigação e praticamente descarta a possibilidade de crime, né, de que o crime tenha acontecido. E o trabalho final está apontando nessa direção. Passado tudo isso, o que você espera que aconteça? Qual é a sua expectativa em relação ao amanhã, a sua vida, a sua história e a sua carreira como advogada? Eu espero que me deixem em paz, me deixem eu viver minha vida, porque eu não tenho tido mais vida. Voltei para o trabalho faz pouco tempo, mas eu tenho crises constantes no trabalho, de ansiedade. Eu espero que vejam o meu lado, a verdade é uma só. E que parem de me julgar sem saber de tudo. Por que você acredita que chegou a esse ponto? Da família tá me acusando? Eu acredito que, no princípio, a família não queria que a gente divulgasse que ele teria cometido suicídio. Eles pediram pra gente não dizer pra família, nem pros amigos, que ele teria cometido um suicídio, e como eu queria achar ele de toda forma, eu comecei a divulgar o desaparecimento dele, pedi para todos os meus amigos compartilhar,
falei com os portais de notícias, com as emissoras e falei a verdade. Na expectativa de que ele fosse localizado. Isso. E a partir desse momento, começaram a me acusar. O que você diria para os pais dele que estão assistindo você agora? Eu diria que eles começassem a ver a verdade, que é uma só, que fossem na delegacia ver todo o inquérito, todas as provas, e que infelizmente o Lucas, ele fez isso porque eu vi. E é uma cena que nunca vai sair da minha cabeça, porque todas as vezes que eu fecho o olho, eu lembro disso. E assim como eles sentem a falta dele, eu sinto todos os dias também. O que dói mais num momento como esse? As acusações ou a saudade dele? A saudade dele. A gente fazia tudo junto. Minha rotina toda era com ele. Quero agradecer a você, Gabriela. Obrigado pela entrevista. De nada. A entrevista com Gabriela Vasconcelos, falando a versão dela a respeito de todos os acontecimentos. Essa entrevista completa você confere também no CV Play, o aplicativo da Cidade Verde que você baixa no seu celular.